Olá, seja bem-vindo ao Dizendo Tudo desta quarta-feira. Veja agora os destaques de hoje. Procon na mira do aumento abusivo dos preços do combustível. IMET emite 3 alertas de chuvas intensas para todo o Maranhão. Encontro entre parlamentares e a indústria do Estado. E mais, eleições 2026, apenas 2 nomes assumiram publicamente pré-candidatura ao governo do Maranhão. Tudo isso e mais, agora no Dizendo Tudo, que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. A gente começa a edição de hoje falando sobre o tempo hoje aqui no Maranhão. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 3 alertas de perigo potencial: amarelo, perigo laranja e grande perigo vermelho. É por isso que a gente tem imagens ao vivo agora da região aqui de São Luís, bairro do São Francisco, e a gente tem a expectativa de intensas chuvas em todo o Maranhão. Os alertas amarelo, vermelho são válidos até a meia-noite de hoje. Já o alerta laranja se estende até 10 da manhã de sexta-feira. 72 horas, choveu mais da metade do volume previsto para todo o mês de março na Grande Ilha. O alerta vermelho, de grande perigo, compreende toda a região, inclusive São Luís, Passo do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar, e se estende pelos 217 municípios no Maranhão. Com isso, há risco de chuva superior a 60 milímetros por hora ou a 100 milímetros por dia e grande ameaça de alagamentos, transbordamentos de rios, deslizamentos de encosta em cidades que têm esse risco que a gente já conhece: Itapecuru, sabe, da região ali de Presidente Dutra, também Pedreiras, Tresidéria do Vale, mas esse alerta vermelho, laranja, também se estende a outras regiões do estado e indica perigo. Agora a gente gira com a informação, a gente fala sobre a justiça, que também determinou o sequestro de bens móveis e imóveis da quantia de 150 milhões de reais em operação que envolve o Rio de Janeiro e até o Maranhão. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro iniciaram nesta quarta-feira a Operação Pecúnia Obscura contra um esquema de fraude em fintechs praticado na região dos Lagos, do Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Maranhão. Os investigados desviaram, de acordo com o inquérito, 322 milhões de reais em 5 anos e chegaram a negociar com o grupo de Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins. Gleidson não é alvo nesta quarta-feira. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas e promotores do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos saíram para cumprir, no total, 4 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Maranhão. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 11 pessoas pelo esquema. Lá no Rio, as equipes foram para endereços em Armação dos Búzios, Saquarema e Araruama, na região dos Lagos, nas zonas sudoeste e norte da capital, e ainda em Niterói e na cidade de São Gonçalo. No Maranhão, a ação é integrada com a Polícia Civil local. A Justiça também determinou o sequestro de bens móveis e imóveis e da quantia de 150 milhões de reais. Essas são as informações, eu volto ao estúdio com você. Mais uma vez o Maranhão aí fazendo parte de um esquema complicado. E olha, o corpo de Cacilda Francisca da Cruz, de 80 anos, foi encontrado em uma área de mata de Pastos Bons, o município a cerca de 550 quilômetros aqui de São Luís. Ela estava desaparecida havia 4 dias. O corpo estava aproximadamente 1,5 km da residência da vítima. As investigações apontam que a idosa saiu de casa por volta de meia-noite de sexta-feira, nunca mais tinha sido vista. Segundo a família, a idosa Cacilda tinha Alzheimer. A principal suspeita é de que, por causa dessa idade da doença avançada, ela tenha se perdido na área de mata, sofrido um acidente e, sem que percebesse, a família acabou perdendo. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde vai passar por exames para determinar a causa da morte. E agora sim, o Procon na mira do aumento abusivo dos preços do combustível aqui no Maranhão. Você deve ter acompanhado aí, muitos postos já praticam altos preços. E o motivo? A guerra, que nem chegou aqui ao Maranhão. A disparada do petróleo do mercado internacional após a ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã deve pressionar os preços dos combustíveis no Brasil e, consequentemente, afetar a inflação e a redução dos juros.
Segundo a Abicom, que reúne as importadoras de combustíveis no país, a defasagem média do valor da gasolina, apurada nesta segunda-feira, foi de 42 centavos por litro. Apesar da oscilação na cotação do barril de petróleo do mercado internacional, o consumidor local não deve ser afetado de forma imediata. Isso porque a cadeia para o fornecimento de combustíveis é bastante complexa e envolve as refinarias, as distribuidoras, até chegar às bombas nos postos. Diante de algumas denúncias relativas ao aumento injustificado nos preços dos combustíveis em São Luís, o PROCON está realizando fiscalizações nos postos para averiguar se a elevação já chegou ao consumidor. Nossa equipe já está em campo apurando denúncias de aumento sem justificativa. Então, aqueles postos que já estão aumentando, se aproveitando dessa situação aí internacional, para aumentar o preço sem ter comprado com qualquer tipo de aumento, né, a gente considera isso uma prática abusiva, previsto no artigo 39, inciso 5 e inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor, porque se trata de um produto essencial, o combustível, e se não tem a justificativa para fazer o aumento, é considerado uma prática abusiva. Então, a nossa equipe está orientada a fazer a autuação de forma imediata se encontrar qualquer irregularidade. A gente está identificando as notas de compra, né? Então, se não houve nenhuma oscilação ali no aumento do preço de compra, não tem justificativa para realizar o aumento e o posto todos esses serão autuados. Caso observe alguma variação repentina ou abusiva nos preços, o consumidor pode registrar e encaminhar uma denúncia para o PROCON, que realiza uma verificação no local. É muito importante você, consumidor, que é o maior, melhor e principal fiscal das relações de consumo. Se você suspeitou de um aumento, se você notou um aumento no posto que você abastece na sua região, tire foto e envie pelo aplicativo do PROCON para que a gente consiga encaminhar a nossa fiscalização de forma direcionada para o local e garantir o respeito ao seu direito. Após a fiscalização, se for comprovado um aumento injustificado e desproporcional, os empreendimentos são notificados e devem enviar notas fiscais para a comprovação da compra de combustíveis com preços elevados, o que motivaria um aumento nos valores que são repassados ao consumidor. São 6 horas e 14 minutos, a gente vai fazer um intervalo, é bem rapidinho, na volta tem mais informações, inclusive tem política. A gente vai ver agora imagens ao vivo da Avenida Castelo Branco, no bairro do São Francisco, aqui em São Luís, fim de tarde desta quarta-feira, tempo nublado e o trânsito intenso de quem sai, então, da região da Beira-Mar em direção ao São Francisco. A gente volta já já, um instante só. De volta com o Dizendo Tudo, são 6 horas e 18 minutos e agora a gente fala de política. Um grande evento político-partidário está sendo organizado para amanhã, na verdade, dia 14 de março, no Multicenter Sebrae, em São Luís. Trata-se do lançamento da pré-candidatura ao governo do secretário estadual de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão, que é presidente do MDB. O jovem administrador tem o apoio do governador Carlos Brandão, que comanda o maior grupo político verificado, inclusive, no estado atual da conjuntura. Pelo menos 10 partidos apoiam a pré-candidatura de Orleans, além de centenas de lideranças políticas e comunitárias de todas as regiões do Maranhão. A pré-candidatura do MDB está sendo trabalhada há pelo menos 1 ano e meio e ganhou mais intensidade nos últimos meses. Aliás, o tabuleiro político de 2026 aqui no Maranhão começa a ganhar contornos mais nítidos. Apesar dos burburinhos dos bastidores, a realidade é simples. Apenas 2 nomes assumiram publicamente a condição de pré-candidatos ao governo do estado, são eles Orleans Brandão e Laes Bonfim. Todo o resto, até aqui, é apenas especulação. E olha, foi realizado hoje um encontro entre parlamentares e a indústria do Maranhão. A gente vai acompanhar na reportagem de Daniel Amorim e Odaí Oliveira. A Federação das Indústrias do Maranhão promoveu um encontro de trabalho com deputados estaduais para discutir pautas estratégicas voltadas ao fortalecimento do setor produtivo e ao desenvolvimento do Maranhão. A iniciativa teve como objetivo ampliar o diálogo institucional entre a FIEMA, o Centro das Indústrias do Estado, e o Poder Legislativo maranhense, com uma agenda conjunta em torno de projetos estruturantes e temas prioritários para a indústria do Estado.
Essas demandas elas são mais ou menos recorrentes, porque a gente já vem tratando isoladamente uma ou outra com um ou outro deputado. Dessa vez, nós convidamos toda a bancada para vir aqui e nós vamos pontuar e alinhar essas ações com a bancada estadual, porque lá que são votados os projetos, as decisões políticas, as decisões do que fazer, como fazer, quando fazer, sai da Assembleia Legislativa. Pois é, nós estamos nesse momento aqui recebendo a bancada estadual, os deputados estaduais, que eles têm um papel importante no desenvolvimento econômico e social do Estado, como a FIEMA também tem. E nós temos uma pauta de projetos, de ações, que pode ser desenvolvido conjuntamente entre o setor privado, os empresários e os deputados, em prol do desenvolvimento econômico do Estado do Maranhão. Entre as demandas levadas pela FIEMA para o Legislativo do Estado estão a ZPE, Zona de Processamento e Exportação, instalada na cidade de Bacabeira, e a Margem Equatorial, que é uma fronteira de petróleo e gás natural descoberta na bacia de Barreirinhas. A cooperação entre o setor industrial e o legislativo potencializa ações que promovam competitividade, geração de emprego e desenvolvimento sustentável no Estado. A indústria é um setor muito importante de desenvolvimento. Não pode ficar de fora do diálogo, do debate, né, das sugestões que podem levar para os nossos deputados, para a nossa Casa Legislativa. Então, hoje nós estamos aqui para ouvi-los, ouvir as demandas, ver em que ponto a Assembleia pode contribuir e nos colocar à disposição do que for bom para o povo do Maranhão. A Federação das Indústrias é a locomotiva que leva todos os empresários, para desenvolver o nosso Estado. E a Assembleia Legislativa, como fórum próprio para legislar, para criar leis, para alterar leis, para modificar as leis, nós estamos aqui à disposição dos empresários para nós darmos essa segurança jurídica que a Federação das Indústrias, representando todos os empresários do Maranhão, há de precisar. Durante o encontro foi assinado um protocolo entre as duas instituições, fortalecendo a parceria entre a indústria e o Legislativo maranhense. E agora a gente vai direto a Brasília com ele, Nildo Costa, informações dos bastidores da política, direto do Congresso Nacional, não é isso? Nildo, muito boa noite para você. Boa noite, Daniela Bandeira, boa noite a todos do Dizendo Tudo. E vamos nós, aqui falando ao vivo do dia movimentado na Câmara dos Deputados, porque a votação da PEC da Segurança Pública acontece hoje. Eu lembrava ontem, Daniela, que não sabia se aconteceria ou não. Bom, não teve a reunião da comissão especial, porque o presidente da Câmara interviu, basicamente é essa a palavra, porque ele foi lá e conversou com o relator, o deputado Mendonça Filho. O Mendonça Filho voltou atrás aquele ponto, que discutia a redução da maioridade penal, fazendo referendo em 2028 para a população decidir se diminui ou não a maioridade penal. Então, esse ponto da proposta foi retirado pelo relator Mendonça Filho, será discutido posteriormente. E uma proposta aí, depois ainda desse semestre, segundo o presidente da Câmara, Hugo Mota, que vai instalar uma comissão especial para discutir essa proposta. Vamos ouvir aí o que disse o presidente agora há pouco em uma entrevista coletiva aqui aos jornalistas. Acompanhe. Mas do ponto de vista procedimental, a decisão da presidência é avocar a PEC direto ao plenário, para que ela possa ser deliberada no dia de hoje. Nós teremos reunião de líderes logo mais. E também acertamos com o relator que o ponto inerente à discussão sobre o referendo da redução da maioridade penal, que o relator até então estava contemplando em seu relatório, e foi um ponto que surgiu ao longo da discussão da matéria, será tratado em uma matéria à parte. Nós não deliberaremos sobre esse referendo para o ano de 2028, para que a população brasileira possa decidir se quer ou não reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Aí, vamos acompanhar o que disse o presidente da comissão especial que discutiu essa proposta, o deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão. Acompanhe. Nós tivemos mais de 40 reuniões onde se debateu amplamente esse assunto.
Ouvimos governadores de estado, especialistas em segurança pública de todos os segmentos da esquerda e da direita. Então foi um assunto amplamente debatido e se chegou a um texto feito pelo relator que atende, em princípio, à sociedade brasileira, por mais segurança pública. E a decisão do presidente Hugo Mota de levar essa discussão hoje para o plenário, excepcionando esse assunto, que, como disse o presidente, é de suma importância para a sociedade brasileira, que é o assunto da redução da maioridade penal. É um assunto que comove todos nós e que deve ser debatido com mais profundidade numa comissão especial que o presidente já se comprometeu a instalar muito em breve. Então, estamos aqui confiantes de que esse assunto não será esquecido, será debatido ainda esse semestre. Tá aí. Vamos ouvir rapidamente o que disse o relator da proposta, o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco. Ele falando sobre o que faz a insegurança pública, o impacto disso para a sociedade. Acompanhe. O drama da violência, da falta de segurança, atinge boa parte da nossa sociedade. 26% da população brasileira hoje vive sob o julgo ou a influência direta do crime organizado. Facções que dominam o território, que aterrorizam a população e que dominam segmentos importantes da nossa economia, comércio de gás, serviços de internet, até atividades como o setor de combustíveis. Então, é necessário uma coesão do Estado brasileiro, do Parlamento, dos poderes executivos dos estados e no âmbito federal, para que a gente possa oferecer um efetivo combate a esse drama social que atinge boa parte da nossa população. Bom, está aí a palavra do deputado Mendonça Filho, relator dessa proposta. Essa PEC está sendo votada neste momento, discutida neste momento no plenário Ulisses Guimarães, e um dos pontos que a gente destaca aqui são os recursos, Daniela, aumentando de 2 para 6 bilhões de reais o investimento aí para a área da segurança pública. Agora, vamos lembrar também que nós conversamos com o líder do PT aqui na Câmara, o deputado Pedro Pizai, e ele lembrou o seguinte, que ele foi questionado por nós jornalistas, que nos estados contém hoje 4 bilhões de reais que está retido ali, que poderia ser investido. Por isso, esse aumento de investimento para a segurança pública, ele vem 30% das BETs. Não consta ainda esse trecho no relatório do deputado Mendonça Filho, mas já é um acordo fechado com o Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad estaria, segundo o líder do PT, já estaria editando lá o documento para enviar aqui à Câmara dos Deputados, incluindo o texto, para que possa ser aprovado. Então, 30% das BETs, né, vai para a segurança pública. Mudando de assunto, Daniela Bandeira, que acompanha o Dizendo Tudo, trazendo agora para a bancada do Maranhão, que hoje troca aí de coordenação. Sai o deputado Duarte Júnior e entra agora o novo coordenador da bancada. Está aqui do meu lado o deputado Márcio Naiser, do PDT. Deputado, boa, bem-vindo aqui à Record News, bem-vindo ao Dizendo Tudo. Daniela Bandeira, lá, nossa âncora em São Luís do Maranhão. Como é que o senhor chega com a expectativa para esse ano eleitoral, né? Coordenar a bancada do Maranhão. Boa noite, Daniela, todos que nos acompanham aqui na Record News. É com muita tranquilidade, muita serenidade, muita responsabilidade, mas também com muita alegria que recebo agora essa incumbência de coordenar a nossa bancada, representando deputados federais e senadores do nosso estado, buscando sempre a unidade, independente de cor partidária, ideologia, a gente buscar a unidade, porque o Maranhão precisa de obras, precisa de investimento e a gente vai buscar para que todos os nossos deputados e senadores marchem unidos nesse sentido. Então é uma missão que eu agradeço a Deus a oportunidade de estar exercendo e com certeza vamos fazer aí, se Deus permitir, um bom trabalho. E a gente tem acompanhado há tantos anos que a gente cobre aqui o Congresso Nacional para o Estado do Maranhão, um dos pontos que mais dá um pouquinho de trabalho para a bancada são as rodovias, são as estradas, não é? Como é que o senhor vai trabalhar, continuar esse trabalho de vigilância e cobrando essas melhorias nas estradas maranhenses? Eu já tenho acompanhado, sou membro da Comissão de Viação e Transporte, fiz questão de ser membro desta comissão exatamente para poder monitorar, acompanhar, fiscalizar e cobrar
as estradas maranhenses. Houve um grande investimento, mais do que o dobro que se investia no passado está se investindo hoje, mas ainda há muito o que fazer. Vou continuar e agora, lógico, como coordenador da bancada, com mais força, junto com os demais colegas, cobrando para que se avance cada vez mais. Temos aí o problema da 226, semana passada estive com o governador junto com o ministro e ele já se comprometeu, foi finalizado, hoje estive no DENIT, eles deram a notícia, foi finalizada o edital de licitação, está sendo dado a ordem de serviço, nos próximos dias começa a reconstrução. Da mesma forma também que está sendo concluído, já foi dado agora nos próximos dias a ordem de serviço para fazer também o tapa-buraco, a manutenção da BR-230, principalmente entre Riachão e Carolina, e tantas outras obras necessárias ao nosso estado, nós vamos estar de perto acompanhando. Muito bem. Daqui, então, eu queria agradecer ao senhor e desejar boa sorte, sucesso aí nessa caminhada, que o senhor vai dentro do trabalho, né? Campanha eleitoral, base e aqui a coordenação da bancada. É verdade, mas é uma missão, a gente tem que aceitar, né? Estamos ali, vamos encarar a reeleição, vamos trabalhar por ela, mas também a gente toda semana está aqui participando das comissões, participando do plenário, participando das discussões nacionais e buscando, visitando aí os ministérios de autarquia para levar benefícios ao nosso estado. Então, é mais um encargo que a gente assume, mas com certeza de que com muita responsabilidade, tranquilidade e serenidade, como eu disse no começo, poder representar os nossos colegas parlamentares do Maranhão. Muito bem, obrigado, deputado Márcio Nassi, o novo coordenador da bancada maranhense. Ô, Nildo, queria fazer uma pergunta, estender a ele, por favor, se for possível, ver se ele está saindo. Aqui, rapidamente, rápida. Pois não. Ele assume em um momento importante, é um ano eleitoral, e a gente tem aqui no Maranhão uma indecisão em relação a como é que vão ficar, então, esses cenários, os tabuleiros. Como é que ele vê, então? Como é que ele avalia a presença dele, assumindo essa presidência aí dentro desse cenário? Olha, a Daniela está lembrando que é um ano eleitoral e aí tem os tabuleiros para montar lá na questão política do Maranhão. Está perguntando lá como é que o senhor, como coordenador da bancada, trabalha para a montagem desse tabuleiro político no Estado. Não, nosso trabalho não vai entrar na questão política. Cada parlamentar, cada senador tem a sua autonomia, vai buscar o seu melhor caminho, buscar aquilo que defende. Nós vamos buscar unidade para levar os benefícios do governo federal ao Maranhão. Então essa autonomia, essa liberdade a gente deixa com cada um. Claro que respeita a vontade de cada um, com muita tranquilidade, como eu digo, é a minha forma de ser, é a minha forma de agir, né, com muita cautela, com muita calma, escutando, ouvindo as pessoas, e a gente buscando aí, embora independente, como eu falei, do caminho que cada parlamentar siga, mas na hora das decisões, na hora da tomada, na hora da cobrança, a gente vai sempre em bloco buscar benefício para o Maranhão. É certo. Obrigado aqui o deputado Márcio Nassi, Daniela. Eu vou chamar aqui rapidamente o deputado Hildo Rocha. Obrigado, deputado, coordenador, bom trabalho para o senhor. Aqui, trabalhar aqui, o senhor vai falar também, deputado? Ainda tem. Fala aqui com o deputado Hildo Rocha. Deputado, mudança aí de coordenação, mas hoje o senhor aprovou um projeto importante, viu, Daniela? Lá na Comissão de Constituição e Justiça, aprovado um projeto em que instala em todas as maternidades do Brasil um posto para emissão de registro civil, porque há uma dificuldade ainda nesse ponto, né, deputado? Bem-vindo ao Dizendo Tudo, boa noite. Muito bem, esse projeto nosso que foi aprovado hoje na CCJ, ele ele obriga que todas as maternidades privadas e públicas tenham um espaço para registrar o nascimento das crianças, do recém-nascido, porque hoje ainda temos 2 milhões de pessoas que não têm registro de nascimento. Isso vai ser gratuito, não vai haver nenhuma despesa para essas maternidades, nem despesa zero. E o servidor público, municipal ou estadual, da área da saúde e da assistência social, vai poder registrar, pedir o registro de nascimento das pessoas. Não mais apenas o pai, avô, mãe, os parentes, mas também o servidor público, que ele tem fé pública. Então, foi aprovado e agora vai para o Senado. Certo. Deputado, e essa mudança aqui de coordenação, como é que o senhor avalia? Olha, entendo que o deputado Márcio Nassi, pela sua competência, pela sua forma de trabalhar, uma pessoa muito correta, muito tranquila, eu tenho certeza que ele irá fazer nesse ano um trabalho muito bom em favor da bancada e, consequentemente, em favor do Maranhão, porque o trabalho da bancada é em favor dos maranhenses. Quando se desloca do orçamento da União para ser aplicado pelo governo do Estado em uma rodovia, ou pelo governo federal numa rodovia, ou para a construção de hospitais, é para ajudar os maranhenses. Eu tenho certeza
que o Márcio Naves vai saber conduzir muito bem essa bancada de 18 deputados e 3 senadores. Certo. Obrigado, deputado Hildo Rocha. Obrigado. Ok, obrigado aqui, o deputado Hildo Rocha, aqui, mas aqui eu ainda tenho aqui o patrão, está aqui para falar conosco, o deputado Kleber Verde, dia movimentado, e está falando agora um pouco aqui, está meio cansado, mas faz parte da luta. Boa noite, deputado. Boa noite, Daniela. Quero cumprimentar todos os telespectadores. Hoje foi um dia a bancada se reunir aqui, Daniela, para escolher o nosso novo coordenador. Sai o deputado Duarte Júnior, que cumpriu sua missão em 2025, e esse ano, 2026, estará aí o Márcio Naves conduzindo o trabalho da bancada, num momento importante, um ano de eleição, com muitas ações de obras estruturantes para o nosso estado. Nós vamos continuar essa ação aí da BR, né, da 135, tem a 222, são muitas ações que eventualmente a gente entende que é fundamental para que nós possamos consolidar e entregar essas políticas públicas tão importantes, né? Então, a bancada tem o dever de poder cuidar das obras estruturantes do estado. Então, o Márcio Naves vai poder conduzir com o apoio de todos nós. Houve um consenso aqui, foi unanimidade a sua escolha e, portanto, a gente quer aproveitar para desejar aí muito boa sorte ao deputado Márcio Naves e vamos todos nós colaborar para que ele possa fazer uma boa gestão e, lógico, fazer as entregas que a bancada precisa fazer, né? No desenvolvimento do nosso estado, principalmente as entregas para a educação, para a saúde, como fizemos o Hospital do Aldino Belo, que hoje entregou o hospital lá em Pinheiro e vai agora mês, né? E a ideia é ampliar essas ações de atendimento à saúde do nosso estado. Então, são ações da educação, da saúde, da infraestrutura, que a bancada tem a oportunidade agora, através da bancada, de reunir e discutir com o governo federal, através do orçamento positivo, para fazer as entregas que o estado precisa, que certamente vai melhorar a vida das pessoas. Isso é fundamental. Obrigado, deputado Kleber Verde, falando conosco aqui, Daniela Bandeira. É isso, olha, inclusive falando em relação a essa união, trabalho feito dos parlamentares que a gente tem notado aqui e essa importância da união para trazer benefícios aqui no estado. Pois é, ele está destacando, deputado, essa união. Realmente a gente que cobre isso aqui há muitos anos, a gente percebe isso. A bancada maranhense, ela tem esse diferencial, essa união, né? Isso, eu acho que a unidade é fundamental, a união de todos os parlamentares em favor do nosso estado. É fundamental que nós tenhamos todos essa consciência, afinal de contas, o que pede ser um ano de eleição, cada um tem suas bases, tem a sua atuação, a gente respeita a atuação de cada um. No entanto, quando se diz respeito a obras estruturantes que em favor do estado do Maranhão, nós temos que estar unidos, como nos unimos aqui, votando unanimemente para escolher o deputado Márcio Naves, que a gente tem aqui um acordo entre nós, Daniela, que é a alternância dos coordenadores. Saiu o Duarte, entrou o Márcio Naves, e a gente vai dar o suporte e o apoio para que ele faça um grande trabalho e, como eu disse, entregando aquilo que é fundamental para o estado, que é a continuidade, por exemplo, lá do passeio urbano de Imperatriz. Nós temos a duplicação da BR-010, são muitas ações, e a bancada unida nesse propósito para fazer aquilo que é a entrega dessas grandes obras para a população maranhense. Deputado Kleber Verde, obrigado, deputado. Vai lá, vai agora para o plenário, votação da PEC da segurança pública aí, meu irmão, essa vai longe, hein? É isso. Um abraço, boa noite. Um abraço, valeu, Daniela, volta aos estudos aí com você. E assim a gente encerra a edição do Dizendo Tudo de hoje, a gente vai direto com as imagens ao vivo de lá de Brasília. Olha, final de tarde, início de noite, e a gente percebe um engarrafamento gigante lá em Brasília, e a gente encerra a edição de hoje com essas imagens aí. São 6h38, amanhã meio-dia tem ele, Análio Júnior, Hora News. E a gente está de volta aqui 18 horas no Dizendo Tudo. A gente espera você. Até lá, tchau.